Olá, pessoal, boa noite. Pablo, boa noite. Rebeca, boa noite. Boa noite, irmão. Para quem está chegando pela primeira vez, estou vendo algumas pessoas aqui novas, né? Sejam bem-vindos à rede, né? Produto que foi criado pelo Vivadio, que tem o intuito de reunir gestores de escolas de todo o Brasil para que a gente possa tratar, discutir aqui de temas, né? A partir de uma seleção de conteúdos que a gente faz que tenham a ver com a agenda das escolas, né? Não a agenda conjuntural, mas a agenda estrutural, né? Então, como é que a gente constrói um modelo de escola no Brasil que esteja muito mais alinhado com as expectativas da comunidade, que seja muito mais impactante em termos de formação integral, né? E a gente vem falando muito aqui no Vivadio sobre o desenvolvimento do hemisfério direito, né? Que é super importante para que esse impacto de forma integral aconteça. E a gente, então, vem promovendo essas discussões aqui junto a gestores de escolas. A rede, ela agrega os gestores através do WhatsApp, né, do grupo do WhatsApp. A gente já está aí no segundo grupo de WhatsApp, né? Tem tido uma procura, um crescimento rápido, que é bom, né? Ver que há a formação de um conjunto aí de pessoas, né, que estão interessadas em promover essas discussões, essas trocas. Então tem o grupo do WhatsApp, onde acontecem as interações diariamente. Além do grupo do WhatsApp, a gente promove um webinar toda quinta-feira. Esse webinar que acontece na quinta-feira, depois é disponibilizado através do vídeo que é gravado. Em breve a gente vai ter novidades em relação ao formato também de disponibilizar esse conteúdo. Na terça-feira, a gente escolhe um grupo de pessoas que fazem parte da rede para fazer uma discussão mais próxima, né? Para fazer uma discussão mais focada em cima de determinados assuntos. E aí não acontece nesse formato de webinar e acontece num formato de meeting, né? Então, é num formato mais de diálogo. Esse que a gente está fazendo aqui hoje é mais a apresentação mais expositiva, mas a gente também espera a participação de vocês durante essa conversa, tá bom? A gente vai, então, às terças tem essa conversa em um grupo menor, num formato de meeting. Quinta tem webinar. Pelo WhatsApp a gente faz as discussões frequentes, diárias, semanais. E em breve a gente vai estar trazendo aí mais ferramentas de conteúdo para estar distribuindo para todos vocês. Então, mais uma vez, bem-vindo aí para quem está chegando novo. Em 1 minuto a gente começa. E aí eu espero um pouquinho como é que a gente explica um pouquinho como é que funciona a dinâmica das ferramentas que a gente tem aqui. Vamos nessa, Pablo? Legal, boa. Vamos então começar nosso webinar de hoje. Mais uma vez, bem-vindo a todo mundo. Entrou mais um monte de gente desde a última vez que eu dei bem-vindo. Joelma, boa noite para você também. Com certeza todos nós esperamos aqui muitas aprendizagens. Hoje a gente vai promover uma discussão sobre um tema que está muito na agenda das escolas, né? E a gente tem feito pesquisas junto aos gestores de escola e isso está muito claro que está na agenda das escolas. Então, acredito que essa discussão ela vai ser uma discussão muito rica, né? Eu vou passar, antes de falar mais sobre o tema, eu vou passar aqui rapidamente sobre como é que funciona. Então, vocês têm, quem está usando o computador, abaixo da tela onde eu estou aparecendo, onde o Paulo está aparecendo, tem uns íconezinhos com ferramentas. Aqui nesses ícones tem o chat e tem o Q&A, né? Esse chat e Q&A, Q e A, são ferramentas que vocês podem usar para enviarem perguntas ou para promoverem um debate enquanto a apresentação é feita, tá? É muito importante que haja participação de todos aí que estão assistindo, para que a gente não fique num modelo em que só a gente fala, né? Aquele modelo que a gente critica de educação, que é o modelo em que o professor fica falando e o aluno passivamente ouvindo. Então, vamos tentar tornar a participação de todo mundo que está assistindo aqui mais ativa.
Então, para isso, no chat, os comentários e no QIA, vocês podem lançar perguntas sobre a temática, sugestões de abordagens para que a gente possa ir construindo em conjunto os conceitos que a gente trouxe aqui hoje, tá bem? Bom, a temática de hoje é sobre a inteligência emocional, né? Então a gente pode, o assunto para hoje é como as escolas podem ativar a inteligência emocional dos seus alunos, né? A inteligência emocional dos alunos é mais um dos temas que envolve o hemisfério direito do cérebro, tema que está na agenda de muitas escolas, está no radar de muitas escolas. Então, a gente fez ao longo da semana passada uma pesquisa junto ao grupo, perguntando que escolas já estavam desenvolvendo programas ou atividades voltadas para o desenvolvimento da inteligência emocional dos alunos. E 93% das respostas foram que já estão fazendo. Então, ótimo que isso já esteja acontecendo, que isso traz para a gente bastante insumo para a discussão. A gente tem acompanhado esse processo também e queria trazer aqui alguns pontos de reflexão e debate, principalmente no que trata ao que significa fazer isso ou como fazer isso, tá? Então, espero aí a participação de vocês aqui do chat. Pablo, tá com você fazer a introdução e eu vou trazendo para você questões ao longo do webinar para a gente ir discutindo. Legal, obrigado, boa noite para todos. Bom, eu vou, como sempre a gente faz no webinar, vou fazendo as coisas por tópicos, por pontos de provocação, na verdade. Eu vou enunciar um e depois passo para outro e assim vai, não necessariamente um está conectado com o outro. E aí você vai me organizando e criar pontos de detenção onde a gente aprofunda e discute, tá bom? Legal. Primeira questão. Todo o tema que a gente vai abordar, eu acho que tem duas dimensões. E eu vou dividir minhas provocações em essas duas dimensões. Tem uma dimensão, que é a primeira que eu vou abordar, que é a dimensão de conceito. Do que estamos falando? Que exatamente esse universo problemático? Como se define aquilo como conceito? Que elementos nos permitem entender de que estamos falando e qual é o universo do problema que a gente está enfrentando? Eu acho que falta trabalho sobre isso. E, por outro lado, um segundo tempo, que é como se operacionaliza tudo isso na escola. Qual é a metodologia de trabalho? Qual é a topografia de trabalho na escola dessa problemática toda? A gente acha que ainda não tendo sido muito discutido o conceito, é mais discutido do que como se trabalha. E a gente está muito preocupado por como se operacionaliza isso na escola. A gente acredita que há pouca reflexão sobre como operacionalizar processos didáticos, vamos falar assim, para conseguir desenvolver aquelas habilidades que nos interessam trabalhar hoje. Então, esse é o ponto geral. Vamos, então, para o primeiro ponto dentro do conceito. Na verdade, a gente fala de inteligências emocionais, mas minha primeira proposta é que esse universo de coisas está muito misturado, está pouco claro. Soft skills, habilidades de desenvolvimento humano, habilidades brandas, inteligências emocionais, habilidades não cognitivas, são todos aparentemente sinônimos de um universo meio morno, em termos conceituais, que ninguém está muito certo de que estamos falando, e começa a ser uma sacola onde cabe tudo, né? Onde cabe desde coisas mais pontuais, como luto, perdas, morte, o desenvolvimento das habilidades perante as perdas que os meninos têm que fazer, até pensamento crítico, autonomia, responsabilidade e assim por diante. Sustentabilidade, empreendedorismo. E eu não consigo ver com clareza ainda, no que rola na escola, que é o que define esse universo comum. E que é o que estabelece algum fio conector entre uma coisa e outra coisa. Então, eu vejo que é um universo definido por exemplos.
Eu estava agora revisitando e visitando a Wikipedia, né? E também define por exemplos. E não há pior metodologia de definição que por exemplos. Antes de um exemplo, você tem que definir um perímetro de conceito. E não é uma lista de temas. É um elemento comum que caracteriza todos os temas potenciais que poderiam caber nessa sacola. Então, a primeira provocação que eu faço, vamos tentar avançar um pouco sobre quais são os conceitos que definem todo esse universo que pareceria caber nesses nomes que eu já citei e que qualquer nome parece bom e ruim dependendo de quem fala. Essa é a primeira provocação. Você me diz, Maurício, que você quer que eu continue com a segunda ou quer fazer uma pausa e conversar um pouquinho, como você quiser. Tá bem. Não, acho que a gente pode, em cima de cada provocação, promover aí uma discussão mínima, apresentação mínima, e antes de seguir para a próxima. Beleza. Bom, para o pessoal que está assistindo, né, que está participando, né, a gente quer trazer aí uma participação mais ativa, né? Então, através do chat, se vocês puderem trazerem suas manifestações em relação a cada uma das provocações, a gente torna a coisa aqui mais dinâmica. Se você quiser, eu avanço mais uma e Então, vamos vai indo, lá. tá bom? Tá bom, vamos lá. Beleza. Bom, uma das metodologias clássicas de definição é a definição por oposição, né? Por dicotomias conceituais. Uma coisa é o que não é a outra coisa, e as duas juntas estabelecem um universo completo. Então, há uma terminologia que a gente escutou muito, que é o cognitivo e o não cognitivo. Claramente, hoje, a gente está falando de tudo aquilo que cabe no não cognitivo. Mas eu vou tentar encontrar outras maneiras de definir esse universo que nos ajudem a iluminar os conceitos que ali dentro existem. Eu pensava para mim, do lado do cognitivo, poderíamos dizer que está o conteúdo. Tudo o que tem a ver com a informação que o menino recebe, a informação que circula na escola, os temas que compõem as disciplinas, etc, etc. Isso é o cognitivo. Mas, por outro lado, há umas operações mentais que fazem com que você movilize esse conteúdo de alguma maneira. Você critica o conteúdo, seleciona o conteúdo, valora o conteúdo, produz o conteúdo, critica o conteúdo, cria conteúdo e assim por diante. Todos esses verbos que são operações sobre o conteúdo é o que eu chamaria não cognitivo. Não porque não tem a ver com o conhecimento, sino porque são as operações que muitas vezes ficam fora do currículo da escola de maneira explícita. E a escola vira um aparelho super estruturado para informar e pouco para desenvolver os verbos que precisam os alunos para fazer alguma coisa com aquilo que foram informados. Então, a primeira proposta que eu faço é chamar de habilidades duras, ou habilidades não cognitivas, o hemisfério esquerdo, a dimensão informativa, o conteúdo. E do lado esquerdo, do lado direito do cérebro, perdão, o não cognitivo eu chamaria as operações mentais. Então a gente tem que desenvolver estruturas didáticas, estruturas formativas que ajudem os meninos a desenvolverem operações mentais, que movimentem o conhecimento, o conteúdo, a informação para produzir alguma coisa, para produzir novo conhecimento, para produzir atividade, para produzir curadoria ou qualquer coisa que seja a partir da informação. A simples informação não produz subjetividade. A operação sobre a informação é a que cria o sujeito e permite a pessoa se sentir alguém diante daquilo. Essa é a primeira. Legal. Bom, por enquanto a gente não tem muita manifestação. Em relação a essa primeira operação que o Pablo apresenta, né, sobre esse modelo mental, né? Como é que isso vem sendo trabalhado nas escolas de vocês? Esse é um ponto relevante? Isso tem passado no trabalho que tem sido feito nas escolas? E como é que vocês têm feito isso?
Enquanto isso, Pablo, vamos avançando então. Legal, Eu vou recolhendo legal. aqui as perguntas. Já estão aparecendo aqui alguns comentários e perguntas. Eu vou recolhendo e te trago já já. Perfeito. Eu digo o que eu dizia na primeira proposta, porque eu vejo na lista de temas dos programas de habilidades socioemocionais, como é o nome vulgar que eles têm, pensamento crítico, criatividade, esse tipo de coisa. Então, eu estou vendo que está do lado das operações, do lado dos soft skills. Segunda maneira de dividir o universo, de fazer uma definição por oposição. De um lado do cognitivo está o pensamento racional, o pensamento dedutivo, eu te diria, o pensamento lógico. E essa é uma maneira de entender o mundo cognitivo no sentido clássico da palavra, no sentido enciclopédico da palavra. Do outro lado do hemisfério direito estaria o pensamento intuitivo, o pensamento sensitivo, o pensamento sensível. Ou seja, todas as maneiras de pensar que não necessariamente estão regidas pela lógica dedutiva. Então, o que estaria faltando na escola, que tem a ver com esse universo que a gente está tratando, seria uma maneira de desenvolver sistematicamente aqueles outros pensamentos que não sejam os lógicos nos alunos. A escola tem poucas estratégias sistematizadas de desenvolvimento de pensamentos que não sejam lógicos racionais. Então, a segunda invitação que eu faço, a primeira era operações perante a informação, a segunda é tipos de pensamentos que não sejam pensamentos lógicos. Abordagens intelectuais e emocionais novos, que produzem outro tipo de sentido para as coisas que estão sendo trabalhadas, seja qual for essa coisa trabalhada, qualquer disciplina, qualquer objeto, qualquer situação social, etc. E um terceiro ponto, Maurício, e aqui eu posso fechar o primeiro pacotinho de provocações, que tem a ver com conceito, tem a ver com outra dicotomia que eu acho que pode ser útil para pensar, que é a diferença entre aprender e adquirir. Eu diria assim, do lado do cognitivo, a grande operação didática é ensinar. E basicamente ensinar no sentido mais restrito da palavra, mais clássico da palavra, está ligado a dar aula, né? A fazer instrução de aquilo. E o verbo correlativo de ensinar é aprender. Então, naquele mundo cognitivo, do lado esquerdo do cérebro, das habilidades duras, acontece tudo aquilo. Alguém ensina, alguém aprende, se dá aula e se recebe conhecimento. Do outro lado, eu estou propondo outros verbos, que não sejam necessariamente aprender. Eu prefiro aí falar de adquirir, prefiro falar de desenvolver. E esse tipo de verbos não acontecem em dispositivos de sala de aula instrucionais. Não acontecem porque alguém está falando na frente e as crianças estão ouvindo nas carteiras. Eu chamaria isso ambiente de aprendizagem. Ou seja, situações desenhadas, sistematizadas, pedagogicamente, mas que não passam por alguém passando o conteúdo para outro. Tem a ver com trocas, tem a ver com situações, tem a ver com interações, tem a ver com sociabilidades e outras operações didáticas que não são as instrucionais. Então, para mim também, volta a ser útil entender que do lado direito do cérebro, do não cognitivo, dos socioemocionais, o trabalho de adquirir, de desenvolver, e passa por abordagens pedagógicas não instrucionais e por estruturas e ambientes de aprendizagem que não são a sala de aula. E do outro lado, o contrário. Passa exatamente por aí. Por aprender, por ensinar, por dar aula e por receber conteúdo. Bom, a gente... Eu não recebo... Tem uma pergunta aqui interessante, né? Para a gente debater. Eu, infelizmente, não sei o nome da pessoa que está perguntando, que para mim aparece só como notebook de apoio que está aparecendo. Então, eu não sei o nome. Se puder dizer seu nome, eu agradeço. Ele diz assim,
vamos considerar a realidade. É Devanice, do Colégio Palas Atena. Obrigado, Devanice, pela sua pergunta. Vamos considerar a realidade e formação de nossos educadores. Não se pensa muito... Devanice, desculpa interromper, mas a gente tem um escopo aí nacional e é bacana ver a Devanice de Manaus, no Amazonas. Vamos considerar a realidade e formação de nossos educadores. Não se pensa muito no momento de desenvolver competências e habilidades nessas situações tão separadamente. Está tudo muito junto e misturado. Pergunto, não se complementam, até mesmo levando em conta o emocional? E aí eu vou aproveitar, Pablo, e vou lançar aqui uma pergunta do Pedro, que diz o seguinte: o desenvolvimento dessas habilidades, dessas competências emocionais, ele está relacionado, ele tem um impacto direto sobre o aprendizado dos alunos na parte cognitiva. Como é que a gente pode explorar mais aí esse assunto? É mais um comentário para a gente explorar. Eu acho que tem a ver com a pergunta também da Devanice. Legal, bom, obrigado pelas duas perguntas, Evanice e Pedro. Acho que as duas são bem convergentes, é verdade. Eu não tenho a menor dúvida, e acho que ninguém que tem uma aproximação intelectual mais ampla tem a menor dúvida de que essas duas dimensões conectam e que finalmente produzem a pessoa em sua totalidade. O que eu vejo é que se a gente não faz um esforço por definir conceitualmente melhor cada universo, no lugar de conectar, a gente confunde. E como o cognitivo é tão dominante na escola, tão dominante, e não na nossa cultura ocidental, o racional informativo é tão dominante, o positivismo, no sentido histórico da epistemologia, é tão dominante, o hemisfério esquerdo acaba devorando o hemisfério direito. Então, todo fica só cognitivo e a escola acaba sendo só um aparelho disso. Para mim, essa é a consequência histórica da escola. Tão misturado estava que acabou ganhando mais forte. O mesmo acontece com conteúdos e competências, né? Tão fortes são os conteúdos na nossa cultura que as competências ficam sempre de lado, à exceção de que você proteja elas. Proteja o débil do ecossistema para ele se fortalecer. Então, nossa visão é que o débil do ecossistema é o não cognitivo. O débil do ecossistema é o pensamento intuitivo. O débil do ecossistema é o pensamento crítico, a abordagem criativa. Todas as operações que estão, vamos dizer assim, entre aspas, esquecidas na cultura ocidental que rige a arquitetura escolar. Então a gente tem que identificá-las, iluminá-las, preservá-las, desenvolvê-las para depois sim integrar lá na frente. Então, por isso, eu estou tentando separar para visualizar, para iluminar, para desenvolver e criar realmente lá em cima um aluno mais fortalecido pela integração das duas. Na verdade, o hemisfério direito e o hemisfério esquerdo, em todos nós funciona combinado. Então, precisa combinar, claro que sim, mas precisa também saber que cada hemisfério precisa seu próprio cultivo, sua própria lógica de desenvolvimento. E aí, Pablo, eu vou entrar aqui trazendo um pouquinho também de contexto em relação a isso, né? Mas quando a gente fala sobre essa inteligência emocional, né? O Pablo já falou um pouco sobre isso, tem uma lista de elementos que podem estar dentro disso, né? Esse termo inteligência emocional surgiu na década de 90 e desde então ele vem sendo muito debatido e listas relacionadas a isso, tem uma diferença disso para soft skills, enfim. Mas dentro dessa lista, né, existem algumas áreas que estão dentro dela, né? Então, a área da consciência, da autoconsciência da pessoa, a área do controle emocional, da automotivação, da empatia, das habilidades de relacionamento, né? Então, trazendo um pouco também de contexto a essa pergunta, quando a gente fala, por exemplo, dessa parte da habilidade de relacionamento, né? A gente tem dentro das escolas ainda um processo muito incipiente em relação a dar feedback, né? Então, feedback, que é uma coisa que nos últimos anos vem ganhando
uma importância cada vez maior dentro das empresas, dos recursos humanos das empresas, né? Então, você desenvolve sua equipe, desenvolve seus funcionários a partir do feedback, né? E tem sido publicado muito artigo sobre isso. Nas escolas ele ainda pouco acontece, né? Porque se constrói, eu acho, uma relação entre o professor e o aluno, em que esse feedback ele acaba não auxiliando tanto, não motivando tanto a aprendizagem, porque ele é visto como crítica, né? Então, só pegando aí um exemplo em cima disso, se você consegue construir um modelo de relacionamento em que o professor, o aluno ele tem uma escuta para receber esse feedback de maneira construtiva, né? E você cria essa relação interpessoal com o professor, isso certamente gera um impacto sobre o aprendizado do aluno, né? Então, o feedback que as escolas tradicionalmente construíram é um feedback em cima de relatórios, né? Que muitas vezes o aluno nem sabe o que está escrito no relatório, né? Então, o professor faz o relatório, manda para a família lê o relatório, e quando tem um problema, o aluno ele é chamado pela família ou pela coordenação da escola para saber para ser informado que tem um problema. Ou nos segmentos de idade mais avançada, se recebe uma nota, né? Então, as avaliações elas são muito quantitativas, e quando são qualitativas, você coloca em cima de alguns conceitos e pouco desenvolve isso. Então, essa habilidade de relacionamento entre pares, né, que inclui tanto aluno com aluno, aluno que possa estar avaliando aluno, aluno que possa estar avaliando professor e professor avaliando aluno, de uma maneira que seja saudável no princípio do feedback para o desenvolvimento, ele certamente tem um impacto no desenvolvimento desse indivíduo, tanto no aspecto não cognitivo, né, que tem a ver com aprender a dar e receber esse feedback, como também na parte cognitiva, né, que você começa a identificar seus pontos fracos, né, e aí tem uma série de artigos e livros sobre isso, se quiserem, depois ao final eu posso indicar, mas tem o Obrigado pelo seu feedback, Fortaleça seus pontos fortes, e tudo muito no universo ainda profissional de empresas, e que deveriam começar na escola, né? Porque você cria uma cultura, cria uma consciência e forma esses indivíduos muito mais preparados para essa realidade do mercado de trabalho. Bom, Pablo, tem uma outra aqui que acredito, seguindo esse pensamento do Pablo, do professor Pablo, ela chama de professor Pablo, que é muito importante a formação continuada de educadores. A neurolinguística vem ajudar muito nesse sentido. Sendo assim, é preciso trabalhar mais a questão do desenvolvimento humano, entender e conhecer o processo de formação pelo qual o aluno está passando. Legal, eu acho que a formação continuada é um dos elementos do que eu chamaria a sistematização geral do trabalho da escola, acima dos problemas das habilidades não cognitivas. É tudo isso que a gente tem que desenvolver. Não adianta formar um professor e deixá-lo solto e não acompanhá-lo. Não adianta ter um planejamento de curto prazo e não saber para onde você vai. Não adianta planejar e não avaliar os resultados do planejado. Não adianta ter lacunas, momentos em que a escola aparece com o não cognitivo e depois o não cognitivo sume e depois volta a aparecer. Temos que fazer um trabalho, agora vamos falar um pouquinho disso, de sistematização, de fazer existir esse problema, essa dimensão do desenvolvimento das pessoas de maneira permanente, densa, tangível à escola. Temos que conferir-lhe peso específico ao lado direito do hemisfério direito dos alunos na escola. Legal. Boa. Pablo, vamos dar continuidade, então, falando um pouquinho sobre... Tem algumas perguntas aqui que apareceram também, mas tem a ver com o que você vai expor aí nos próximos, e conforme você for expondo, eu vou trazendo as perguntas, tá? Perfeito. Vai lá. Bom, eu propus no início falar meia hora de conceito e meia hora de metodologia. Legal. Agora vamos falar de metodologia. Como se desenvolvem essas habilidades? Como se trabalha esse universo conceitual que estamos chamando de hemisfério direito, de soft skills, ou de não cognitivas? O primeiro que eu destacaria é que a mim me parece, né, que há pouca pergunta sobre isso. O que eu vejo na maioria dos programas que encontro rolando nas escolas é que eles
não se perguntaram como se desenvolvem, aplicaram um esquema clássico instrucional do cognitivo para o não cognitivo. Então, você encontra os mesmos dispositivos. Um professor dando aula de pensamento crítico, com um livro na mão, e os alunos com um livro preenchendo algum exercício, dentro da sala de aula. E esse esquema, esse dispositivo didático, a mim me parece que não conduz a lugar nenhum. Que o tipo de coisas que a gente está querendo que apareçam na escola do lado direito, como a gente falou, se desenvolvem a partir de outras metodologias didáticas que a escola não está aplicando e que os programas não estão trazendo para o jogo. E que tem a ver com o que eu chamaria, por enquanto, depois a gente pode aprofundar, aprendizagem experiencial. Ou seja, a possibilidade de as pessoas se relacionar com esses problemas a partir do que elas fazem, não do que elas escutam e muito menos do que elas repetem. Então, o material didático a mim me parece que atrapalha. Não é por meio de material didático que o negócio vai funcionar, porque não é por meio de conteúdo que o negócio vai funcionar. E falta criatividade, falta profundidade sobre uma reflexão pedagógica e metodológica sobre como se desenvolvem essas habilidades. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, e aí devolvo um pouquinho para você, Mauro, é se você pega o que eu chamei a topografia da escola, os espaços e os tempos que uma escola habitualmente tem. A seguinte pergunta que me parece importante que a gente tem que se fazer é quando e onde, nessa topografia, temos oportunidade de trabalhar essas habilidades. Onde elas cabem no dia a dia de uma escola. Porque quando eu olho na escola de uma maneira rápida, vamos dizer assim, ela parece ser um conjunto de aulas e salas de aula, cada uma com seu professor. Estou pensando basicamente em fundidores de ensino médio. E cada uma dessas situações didáticas tem uma carga de conteúdo cognitivo muito clara e muito definida. Então, parece que aí não cabe outro currículo, outros objetivos que aqueles objetivos cognitivos. E fora disso, meio que a escola não existe. Não há outros espaços sistematizados didaticamente para poder fazer rolar um currículo didático. Então, a pergunta é onde a gente encontra espaços e tempos na configuração escolar atual, sem ter que vir trazer uma escola experimental, etc., assim, uma escola clássica, onde a gente pode encontrar e desenvolver espaços didáticos não instrucionais para poder trabalhar esse tipo de problemáticas. E o Vivadi fez um trabalho forte sobre isso. E a gente chegou à conclusão, não vou aprofundar aqui, mas vou enunciar as conclusões fundamentais nossas, é que a escola tem uma série de situações dentro da sua vida institucional que envolvem alunos que podem ser redesenhadas para elas terem intencionalidade formativa, para virar dispositivos didáticos. E que hoje são simplesmente interstícios, transições, espaços que não dizem nada em termos de currículo escolar. Vou dar alguns exemplos e vou também mostrar o que quer dizer sistematizar formativamente. A gente, o primeiro espaço que mapeou e que trouxe muito resultado para nós em termos criativos são os recreios, né? Todas as escolas têm recreios, todos os alunos estão nos recreios. E as escolas em geral, sempre tem exceções, não fazem nada com esse recreio, além de todo mundo descansar. Descansar do cognitivo. A gente acha que esse recreio, sem deixar de ser um recreio, no sentido de descanso do cognitivo, é uma baita oportunidade de fazer um trabalho de criação de um ambiente de aprendizagem. E de ter objetivos de formação ali. E de sistematizar práticas ali. E de sistematizar diagnósticos ali. Então, o recreio vira um ambiente de aprendizagem. Um ambiente onde ninguém dá aula, e ninguém fica sentado na carteira, onde ninguém tem material didático, mas não por isso deixa de ser um ambiente de aprendizagem. Um ambiente de aprendizagem experiencial, situacional, onde as pessoas, na sua própria interação, se a instituição tem um olhar pedagógico, vão fazendo algum tipo de trabalho de desenvolvimento desse tipo de habilidades
que fica no hemisfério direito da escola. Outro espaço é a própria casa. A gente quer, quando a gente usa tarefa de casa, o que faz é uma prolongação cognitiva da sala de aula para casa. A gente está propondo outra coisa. Vamos tentar desenhar aquele território que é a casa para ele virar ambiente de aprendizagem do menino, mas não preenchendo livro de novo, nem fazendo exercício, sino criando situações em casa, geridas pela escola, onde esse aluno se enfrenta a situações que deixarão a aprendizagem nele e que permitirão a gente observar comportamentos nele. Então, eu dou só 2 exemplos de ativação de territórios novos, com abordagens pedagógicas sistematizadas, mas a gente tem mapeado 7 territórios novos, que existem no desenho institucional escolar atual. Não tem que criar nada a escola. Simplesmente tem que se propor, organizar esses espaços e esses tempos para poder ter uma intencionalidade didática e virar um ambiente de aprendizagem. Mauro, podemos fazer aqui uma pequena pausa e voltamos depois. Legal. Tem uma pergunta aqui, mais uma pergunta do Pedro, em que ele fala: na escola a gente acaba tendo que cumprir uma carga horária muito grande para o cognitivo. Como encaixar abordagens mais direcionadas para o socioemocional sem ter muita carga horária para isso? Tem a ver um pouco com esses territórios que você falou, né? É isso mesmo, Pedro. O que a gente disse é verdade. O cognitivo satura o desenho curricular da escola em sala de aula. Não há espaço. Cada programa que eu conheço que tentou entrar com alguma coisa que não seja estritamente cognitiva dentro de sala de aula, faz a fila, né? E essa fila é eterna. E cabe muito pouco. E tem muito desprestígio, etc. Então, o que a gente faz é o contrário. Sai da sala de aula e reorganiza todo o que é instituição e não é sala de aula para ter uma intencionalidade formativa. E a gente percebeu que há um monte de oportunidades, há tempo, espaço e recursos para trabalhar. A escola, como instituição ampla, pode ser um aparelho bem mais sofisticado do que é e bem mais abrangente do que é para ter intencionalidades formativas, para poder produzir resultados de desenvolvimento de habilidades não cognitivas dos alunos. Simplesmente, não quero por isso menospreciar, pelo contrário, mas é simplesmente se decidir como instituição a entrar em um jogo de, eu chamaria de curricularização dos espaços alternativos à sala de aula. Legal. Tem uma outra aqui da Joelma, Pablo, que entra dentro disso também. Ela fala, essa fala do Pablo é muito importante. Cultura de escolarização, entre aspas, centrada no racional e informativo. Trabalhamos com um projeto OLEM, que é o Líder em Mim, que tem como mentor o Franklin Covey e baseia a formação do sujeito nos 7 hábitos das pessoas mais eficazes. E tem tudo a ver com a questão emocional, equilíbrio e melhor convivência social. Houve situações bem distintas nas diferentes etapas do ensino, enquanto que o impacto na criança e na família foi super enriquecedor na educação infantil, no fundamental ele foi bem complicado, principalmente nos anos finais. Professores têm dificuldade em fazer a abordagem a partir das habilidades emocionais. Há uma cobrança muito grande sobre os conteúdos formais por parte dos docentes. Entrelaçar as competências socioemocionais às cognitivas torna-se algo complexo. É necessário tempo formativo e de estudo. Como promover formação para quem não quer mudar? Vamos lá. Obrigado pela pergunta. A pergunta Boa, tem vários pontos que a gente pode pegar. Eu vou pegar 2. Um é o conceito de escolarização. Você tem razão, quem faz a pergunta. Tem toda Joelma. É a Joelma Sobrinho. Joelma, você tem toda a razão. A escola escolariza tudo. Né? E escolarizar, na minha linguagem, quer dizer isso. Coloca em sala de aula, coloca a bunda na cadeira do aluno, coloca o professor na frente e dá aula. Isso escolarizar. E todo vira conteúdo. Eu brinco às vezes que tudo que passa pela porta de uma sala de aula vira conteúdo. Ainda não seja conteúdo. O inglês, por exemplo, é um caso típico. Né? Quando o inglês entra em sala de aula, vira aula de inglês e não aula em inglês. E uma língua não é um conteúdo, a língua é uma competência. Então, a gente tem que fugir da escolarização
das habilidades não emocionais, ou das não cognitivas, ou do lado direito do cérebro. Ele não se desenvolve via escolarização. Há outras maneiras de desenvolver que não são escolares. São de outro tipo, né? Você não vira monge budista por uma estratégia escolar. Eles têm sua maneira de criar seus monges, que é por meio de outro tipo de lógica de formação. Então, a gente tem que formar também não escolarmente. E para isso, a gente tem que aceitar que há outros dispositivos e outras lógicas de desenvolvimento de habilidades nas pessoas. Isso que eu estou chamando de ambientes de aprendizagem. E são ambientes, de novo, criados de uma maneira fresca, natural, que não estão contaminados pelo manual da escolarização. E também os resultados se midem de outra maneira. E a outra coisa que você traz é um problema mais atitudinal, cultural, né? Como formar a quem não quer ser formado. Ali eu tenho menos para dizer. Aí eu tenho uma fórmula única, pela força da liderança da pessoa que dirige a escola. Claramente, esse é um negócio top-down, né? De cima para baixo. Ou seja, não há maneira de transformar, de inovar em uma escola como a gente está propondo, criando situações fora do padrão da rotina, que não seja pela força de um líder. É ele que tem que evangelizar ao resto do time, para o resto do time aceitar ser formado naquilo que não faz parte da rotina histórica do que ele fez. Então, eu diria, só assim, recuperando a liderança da escola perante sua comunidade e a liderança do líder perante seu próprio time, que a gente consiga introduzir uma inovação do tipo que a gente está falando em uma escola, vamos pôr entre aspas, clássica, configurada de maneira clássica. Legal. Bom, Pablo, eu vou sugerir aqui, em cima do que você está falando, né, em cima das perguntas, vieram várias perguntas aqui agora, mas só complementando o que você está falando, né, inclusive o desenvolvimento da inteligência emocional da escola, né, ela pode ajudar até os próprios administradores das escolas a gerenciar o estresse e liderar com mais eficiência, né? Então, esse é um ponto super em cima disso que o Pablo está falando, né? Então, uma escola que tem a sua inteligência emocional bem desenvolvida, né? Ela ajuda muito nesse papel de liderança. E quando a gente fala numa escola que tem a sua inteligência emocional bem desenvolvida, ela envolve os diversos atores da escola. Então, eu vou sugerir aqui, Pablo, que a gente caminhe no seguinte agora. Fale um pouquinho, que tem a ver até com uma nova pergunta que a Devanice fez, que é sobre como é que forma, qual o papel da escola e como é que forma valores nesse espaço. Então, a minha sugestão é a gente falar um pouquinho de como é que a gente propõe, qual é a visão que a gente tem em relação a como fazer esse diagnóstico, né? E para que dê um pouquinho mais de contexto a quem está assistindo, a gente, no Vivadi, vem trabalhando trazendo alguns conceitos novos, né? O Vivadi, ele vem trazendo programas para as escolas, começou com o de inglês, e essa semana lançamos de inteligência emocional também, alguns conceitos novos. Um deles é o conceito de rúbrica, né, que tem a ver justamente com esse diagnóstico. Então, Paulo, eu sugiro que a gente fale um pouquinho sobre como fazer esse diagnóstico, né? Dentro desse diagnóstico, falar um pouquinho sobre como é que faz o diagnóstico da escola como um corpo, né? E não de indivíduos isolados, que eu acho que é algo também super relevante. E, por último, eu vou trazer algumas perguntas sobre resultados, né? Então, como é que a gente verifica, faz o diagnóstico, verifica resultados e dá alguns exemplos de intervenções possíveis. Então, vamos dividir isso daí nesses dois pontos para a gente abordar nos 15 minutos que faltam, tá bem? Beleza, beleza. Eu depois vou ter no final, quero falar um minuto de outra coisa, mas vamos lá. Uma das coisas que a gente detecta nesse desbalanço que a gente mapeou e que é o grande diagnóstico que faz com que a gente funde Vivadi, entre o hemisfério direito e o hemisfério esquerdo, entre o cognitivo e o não cognitivo, esse é o grande diagnóstico do Vivadi. A escola está desequilibrada. E temos que equilibrá-la para ser uma instituição social mais relevante. Uma das coisas que mostra esse desequilíbrio é que a escola avançou muito nos últimos anos, sobretudo,
no levantamento de dados sobre o cognitivo. Né? Não sei se vocês se lembram a vocês mesmos, mas há um tempo a escola tinha relativamente poucos dados sobre o cognitivo. Ela tinha uma prova, um boletim, agora tem um monte de dados. Tem simulados, avaliações externas, Enem, e vestibular, e um conjunto, quase uma engenharia de dados que a escola usa muito, né? Então, publica que a escola que colocou 30% dos alunos não sei onde, 40% não sei onde, que tem uma taxa de eficiência no vestibular de 92%. Quer dizer, ela virou muito científica em termos de gestão de dados do lado cognitivo. Do lado não cognitivo, é muito gritante a falta de dados. São puras sensações, achismos, intuições. Alguém diz, eu estou sentindo que minha escola está com pouco nível de violência, mas estou sentindo. Não tenho como dizer, afirmar com uma base certa que na escola temos pouco nível de agressividade. Ou que meus alunos têm um nível de alimentação com uma carga nutricional X e não Y. Então, o que a gente primeiro quer reinstalar é uma observação sistematizada e uma coleta de dados. Temos que ter informação e essa informação tem que ser buscada de uma maneira inteligente a partir de um desenho inteligente. O Vivagy faz enorme questão disso. Tanto desde o ponto de vista dinâmico, a gente tem plataforma para coletar dados, né, via mobile, celular, e formação de observadores, que são as pessoas que vão coletar dados para a gente, que são pessoas da escola, que simplesmente terão que ter o celular ativado e detectar, por meio de uma técnica muito simples que a gente vai ensinar na formação, detectar evidências visíveis de comportamentos que são para nós dados. Então, a gente sistematizou isso. Vamos, por exemplo, de novo no recreio, que a gente trabalha fortemente. Se a gente consegue levantar 5 dados por recreio em uma escola normal, durante 30 dias, após 30 dias, a gente tem mais ou menos entre 400 e 500 dados sobre uma questão. Com 400 ou 500 dados sobre uma questão, a gente está no recorde da informação científica dessas escolas a respeito dessa questão. E se a questão não é cognitiva, é a primeira vez que a escola tem alguns dados todos juntos de alguma variável não cognitiva. A partir disso, vem um segundo trecho, que é o análise de dados, né? Que aí o Vivagy entra de novo. Vivagy é uma matriz de análise de dados, com algoritmos de análise, com critérios de análise, etc, etc. Porém, você faz que o dado fale para a gente, diga alguma coisa desse coletivo. E a partir desse dado, que a gente chama resultado diagnóstico, você planeja uma intervenção, ou seja, uma atuação didática. Esse percurso, coleta de dados, análise de dados, desenho de atuação e atuação corretiva, é a unidade fundamental de qualquer intervenção didática. Essa intervenção não precisa ser declamativa, não precisa ser uma aula. A intervenção é muito mais sutil, muito mais de ambiente, de desenho de ambiente, de marco simbólico do ambiente. Não vou entrar em detalhe porque não dá tempo agora. Mas esse processo é fundamental. E Vivagy começa a coletar sistematicamente dados sobre autonomia, dados sobre inteligências emocionais, dados sobre saúde nutricional dos alunos, dados sobre bullying, dados sobre liderança e assim por diante. Então a escola começa a ter também dados do não cognitivo. Então ela começa a criar entidade do lado direito da escola e começa a se equilibrar um pouco melhor do lado cognitivo, que está carregado de dados. E outro ponto que o Maurício levantava, e que também é muito importante, é que no cognitivo a gente trabalha sempre do indivíduo para o coletivo, né? Então, primeiro é a nota do menino diante da matemática e depois a nota promédio da turma. Porque a gente considera que a turma não incide muito na nota individual do aluno, é um processo individual mesmo.
É ele sua matemática. Do lado do não cognitivo, a gente tem a visão oposta. A gente acredita que a unidade de análise do não cognitivo deve ser o coletivo. E que o indivíduo é um produto do coletivo. Então, se naquele coletivo há agressividade, provavelmente um menino tem uma carga, uma certa predisposição à agressividade por conta de estar inserido em um coletivo onde a agressividade é alta. E o oposto também é verdadeiro. Se a empatia é alta, ele tem uma predisposição grande a ser empático. Então, para a gente não é muito importante se Maurício Martins, aluno de 4º ano, é agressivo ou não agressivo na individualidade. O que nos importa é qual é o grau de agressividade do coletivo dessa escola, do coletivo desse segmento, do coletivo dessa turma. E só depois disso chegaremos em Maurício Martins e as consequências desses coletivos nele. Então, é uma mudança de estratégia para ir do coletivo ao individual. Então, qualquer observação que eu faço no recreio vale para todos, não vale para esse menino em particular. Porque esse menino está inserido nesse coletivo que incide sobre ele. Então, se eu vejo 30 alunos tomando refrigerante, eu sei que há uma carga de probabilidade de incidir na ingestão de bebidas com açúcar também no menino que não foi observado. Porque esse é o código cultural do coletivo. E eu tenho que mudar o código cultural do coletivo como estratégia institucional. E tenho que melhorar o refrigerante do coletivo, não só do individual. Porque o coletivo incidirá de novo no individual. Mal, devolvo a palavra para você. Legal. E aí, Pablo, vou pegar a pergunta do Fabrício aqui, o Fabrício lá do Acre, de Rio Branco, no Acre, que pergunta como a gente pode mostrar para famílias o resultado desses trabalhos socioemocionais. E, aliás, essa daqui é do Pedro, desculpa, não é do Fabrício. E tem uma outra que é da Devanice novamente, como avaliar competências socioemocionais. Né? Ela fala um pouquinho, as escolas precisam atender um sistema maior de natureza política, que traz regulamentações que irão delimitar ações das escolas e, no final, atribuir valores, dar notas, conceitos, como trabalhar essa realidade externa dentro de um tempo estabelecido, um programa engessado por conta de processos de avaliação externa, considerando os aspectos citados pelo professor Pablo. Então, assim, avaliar competências socioemocionais como, e por outro lado, como é que a gente pode mostrar para a família os resultados desse trabalho? Beleza. Fabrício, mostrar resultados, a gente fez um trabalho, né? A gente fez um trabalho onde a gente afunila, desde a coleta de dados, passando pela análise de dados via um algoritmo, a gente cria um painel. E esse painel é um painel de observação de dados analisados. Então, você tem um tabuleiro de comando, né? Onde você tem uma série de dados sintetizados do que está acontecendo na escola na variável X. Pensamento crítico, pensamento criativo, agressividade, bullying, atitude sustentável, atitude empreendedora, qualquer outro desses. Então, a gente entrega para a escola esse painel é atualizado permanentemente, com o objetivo com dois objetivos. Por um lado, criar cultura na escola de observar dados, de gerir a partir de dados, de confiar nos dados e se acostumar a deixar que o dado fale a verdade do que está acontecendo e sair do achismo. E, por outro lado, esse painel é uma excelente ferramenta de contato e de comunicação com as famílias. Porque para a família, vamos imaginar, se você recebe a família daqui a 100 dias, o diretor recebe as famílias e mostra o painel de como está a saúde alimentar do coletivo dessa escola. E essa saúde alimentar está diagnosticada a partir de observações que a gente fez nas refeições das crianças na escola. E da maneira que eles consomem na cantina, e dos alimentos que eles trazem de casa, da maneira que eles comem, com a velocidade que eles comem, o que eles bebem, etc, etc. A família vai ficar perplexa e feliz de que a escola está monitorando uma variável super importante do ponto de vista social e que nunca a escola sistematizou.
Nunca passou a lei de dizer melhor não tomar refrigerante, tomar água, mas não passou de aí, se for o caso. Nesse caso, não. A escola fez uma ecografia da coisa, um raio-x da coisa e trouxe um painel que diz com detalhe que comem, como comem, que bebem e que podemos fazer para remediar. Então, olha o capítulo de resultados, de comunicação a partir de resultados que a gente abre com a escola, com a comunidade. Isso fortalece muito a escola, fortalece muito a narrativa da escola e também fortalece muito a objetividade da escola. A escola não está dizendo que ela está feliz porque ela acha que está tudo bem com a alimentação na escola. Ela mostra porque está bem ou mostra porque está ruim e tem que fazer alguma coisa. Enquanto ao negócio de avaliar, eu vou dizer alguma coisa meio assim. A gente aprendeu muito no inglês com isso. Né? O inglês, nosso diagnóstico inicial é que a escola tinha investido mais dinheiro, mais foco, mais esforço na avaliar do que na ensinar. E virou um negócio de avaliação sem ensino. Então, ninguém fala nada de inglês, mas todo mundo avalia com inglês. E por que vira isso tão artificial? Porque a avaliação vira um negócio muito abstrato, muito complexo. E tem uns dispositivos para avaliar. Então, você cria uma situação especial para poder avaliar a criança. A gente, de um passo atrás, se falou que se um menino fala ou não fala inglês, consegue se comunicar ou não em inglês, não é uma coisa difícil de avaliar, gente. É uma coisa super simples de avaliar. Mais ainda, ele mesmo poderia te dizer se ele consegue se comunicar ou não em inglês. E conseguir se comunicar ou não em inglês é a chave do conhecimento de inglês. Se ele consegue se comunicar, a gente passou para outro nível. E se não consegue se comunicar, não há avaliação que mostre nada. Não importa se ele domina um repertório de um tempo verbal, de um conjunto de substantivos, de uma estrutura semântica, sintática. Ele comunica, ele consegue trocar com alguém. E isso se observa na própria prática da performance do menino no inglês. Então a gente foi para um negócio mais simples. Vamos tentar avaliar a partir de evidências. E vamos construir evidências relativamente fáceis de observar, evidentes no sentido etimológico da palavra. E a partir de aí você ganha confiança, porque se você observa que os meninos não se batem no recreio, nem se agredem no recreio, durante todos os recreios, então avalia que essa escola tem um baixo nível de agressividade explícita, porque é verdade. Está evidente, gente. Temos que voltar a confiar nas avaliações por evidências, e não tanto nas avaliações tão de laboratório artificiais, como muitas vezes a gente faz. Beleza, Pablo, tá falando mudo, desculpe. Bom, eu vou te passar mais uma pergunta e te dar a palavra para você fazer um encerramento. A gente chegou ao fim aí do webinar, da discussão de hoje. Então, a pergunta é, considerando que o aluno é fruto de um sistema, né, e não só a escola, e família, e o meio em que ele vive, que é mais uma pergunta da Devanice. Então, a partir da resposta, dessa resposta, também você pode fazer seu encerramento. Queria agradecer a todo mundo que participou, convidar, toda quinta-feira a gente tem esse webinar nesse mesmo horário, quinta-feira às 6h30. Na terça-feira a gente convida um grupo de gestores que a gente procura após o webinar para participar de uma discussão 1-a-1, né, uma discussão mais próxima. Então, quem quiser aprofundar, inclusive, quiser participar, procura a gente, envia uma mensagem para mim ou para o Francisco Bartolozzi também através do nosso grupo. No grupo, a gente vai trazendo materiais para aprofundar essa discussão e outras discussões também. Então, obrigado pela participação. Pablo, está com você a palavra final para encerrar. Legal. Bom, Devanice, você deveria vir a trabalhar com a gente, né? Vai nos ajudar muito. Obrigado pelas participações também. Claro que sim, você tem razão. O menino não é só produto do que a escola faz com ele. E o que acontece nos outros ambientes onde ele se desenvolve claramente incide. A gente tem muito visto isso, por exemplo, no hábito leitor, né? Difícil para a escola fazer muita coisa quando ele vai em casa e não há um livro nunca.
Não há ninguém lindo nunca e não aparece nenhuma referência de valor da leitura. Mas também a gente sabe que por algum lugar a gente tem que pensar, né? E que a família, aos poucos, pode entrar num caminho, mas a gente não pode ser muito impositivo com a família, porque a família vai rejeitar e vai virar de costas. Então, a nossa estratégia é sistematizemos a escola, criemos algumas situações em casa, simples, muito simples, que nos ajudem a criar alguma alinhação entre o que a gente faz na escola e o que faz em casa, sem trocar muito os hábitos gerais da família, mas criando, ainda seja ilhas que alinhem com a gente, e aos poucos ir ampliando essas ilhas. Se a gente está indo bem, em alguns meses ou anos, a gente conseguirá ter mais força na família, mais predicamento na família. Mas não adianta ir com um discurso moral sobre a família, porque a família vai virar de costas e não vai trabalhar para a gente. Então a gente tem que ir devagar, com ajudas simples, com modelos não muito invasivos, mas que pelo menos façam uma ponte para a criança entre o que vê na escola e o que vê em casa. O que vive na escola e o que vive em casa. A partir disso, a gente depois expande o território família, expande o território casa, para ganhar mais alinhação com o que a gente está fazendo na escola do lado direito do cérebro. Para fechar, então, vou fechar aqui. A gente encontrou que essa escola que o Vivaji está imaginando, que devolve ao lado direito, o não cognitivo, as habilidades sociais, emocionais, artísticas e demais, uma entidade que foram perdendo ao longo dos anos no ambiente escolar, é uma escola que conecta com duas coisas surpreendentemente. Conecta muito bem com o futuro. Claro que a gente está vendo isso no coronavírus agora, né? A falta de autonomia dos nossos alunos é o preço mais caro que a escola está pagando para poder fazer a escola remota. Porque em casa o pai não quer fazer o trabalho de controle do aluno. Porque não tem tempo, porque não tem vocação, etc. E se o aluno não é autônomo e responsável, fugiu. Na escola não, porque na escola ele é controlado. Mas como agora está em casa, tendo que fazer uma coisa que na escola alguém indica fazer, ele precisaria ter autonomia e responsabilidade, não tem. Ou tem um pouco. Então a gente aí está recuperando claramente o valor das habilidades não cognitivas para desenvolver alunos melhores, pessoas melhores. Então a gente vê que a escola vai ter uma oportunidade. Então, diante do futuro, e todas as empregabilidades, os skills de empregabilidade falam disso, né? Para você trabalhar numa empresa moderna hoje, precisa demonstrar muito mais o lado direito do cérebro que o esquerdo. Então, a gente diz, essa escola que estamos enxergando, uma escola que fortalece o lado direito e conecta com o lado esquerdo, é uma escola de futuro, claramente de futuro, moderna, que tem uma narrativa forte perante o porvir. Mas, por outro lado, e é bom reconhecê-lo, também ela conecta muito forte com uma longa e antiga tradição da escola, como uma escola integral, como uma escola que era uma grande passagem para a civilização, para a sociabilidade. As famílias entregavam as crianças para a escola fazer todo o trabalho de socialização da criança, não só o cognitivo. E aí surgem as escolas religiosas e as grandes instituições super respeitáveis e respeitadas, que formavam integralmente a criança em todos os aspectos que convertiam ele em um ser civicamente viável e socialmente viável. Isso foi se perdendo pela tecnocracia, pela Revolução Industrial, pelo enorme peso do cognitivo, que acabou devorando os outros aspectos. Então a gente tenta recuperar a escola da velha tradição, a escola quase grega, né? A escola forte, a escola integrada, a escola com presença em todos os aspectos do desenvolvimento humano da pessoa. E, por outro lado, uma escola completamente conectada com o futuro, com a vida que vem, com as habilidades que precisa qualquer cidadão para se desenvolver melhor no século XXI. Bom, eu vou encerrar aqui, ou Mauro, você quer encerrar aqui? Vai você. Bom, obrigado, gente, a todos pela participação. A gente adora ter feedback, reconhece o esforço. Todos sabemos que é um esforço participar aqui, mas a gente sente muito calor quando vocês estão juntos. Esperamos ter satisfeito as expectativas. Se vocês quiserem, comentem lá na rede
o que foi o webinar para vocês. E quem tem alguma crítica, coloca lá na rede, é uma rede transparente e aberta. Mas também, se foi legal, comenta que foi legal, porque a gente gosta de ouvir que foi legal para vocês e que ajudou a estar um pouquinho mais ligados com esses problemas que atravessam a escola. Obrigado de novo, boa noite para todos e se cuida todo mundo. Boa noite, pessoal. Se cuidem. Tchau, tchau.